Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Essa é a continuação de uma obra que a gente já tem aqui no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Deixa seu comentário aí embaixo. Tamo junto e fui! A cidade quartel. O Proto andando por ela, escuta algo. Um careca reclamando, perguntando quem é o cara que está pegando todos os materiais. Seu amigo fala que ele limpou todos os lugares. O Proto ouvindo falarem que todos os materiais irão se recuperar logo, mas acham que vão estar velhos quando terminarem essa missão. O Proto pensativo, fala que se sente mal, mas não poderia fazer nada. Fala que precisa deles tanto quanto vocês. Pode ter pegado todos no calor do momento, mas isso não vem ao caso. O figurante assustado, lojas fechadas. O Prota fala que a cidade do 11º andar era conhecida por ser pacífica e vibrante. Não achou que o clima ficaria tão ruim por sua causa. Ou será que aconteceu algo? Ele escuta alguém gritando: afastem-se, afastem-se. O figurante mandando sair do caminho. Não sabe quem nós somos? O Prota olhando seu brasão, fala que são do clã Berremute, mas esses caras normalmente não ficam em andares baixos. Por que será que eles estão aqui? Diz que o clã Berremute são subordinados do clã Espada Azul. Se eles estão agindo aqui, quer dizer que aconteceu alguma coisa com o clã Espada Azul. O Proto observando, fala que precisa descobrir o motivo deles estarem aqui. Ele chega em um local que tem uma estrela como placa. Se pergunta se esse é o local certo. Entrando no local, pouca fumaça, graças a Deus. Um careca fumante fica olhando para ele. Um bêbado também fica encarando ele. Ele se aproxima do balcão, joga um saco na mesa, falando que quer fazer uma compra. O garçom fala que clientes com bolsos cheios são sempre bem-vindos. Então quais são os itens que você quer? O Prota pede asa de inseto do céu, quer comprar o máximo possível. O garçom fala que essas coisas pequenas ele sempre tem em estoque. Vai ser um pouco caro, mas esse valor que você nos deu deve ser o suficiente. O garçom entrega um saco, falando que aqui está o seu pedido. O Prota conferindo para ver se realmente tem asa de inseto ali dentro. Ele fala que tem mais uma coisa que quer. Joga outro saco de dinheiro na mesa. O garçom dando uma risadinha, falando que cliente generoso. O que você quer saber? O Prota pergunta se algo está acontecendo no 11º andar. Viu o clã Berremute andando por aqui. O garçom pergunta se essa é a primeira vez dele aqui nesse andar. O Prota diz que estava longe das cidades grandes. O garçom nervoso fala que isso explica tudo. O porquê de você não saber. O Prota se assusta quando o garçom fala que o clã Espada Azul e o clã Dragão Vermelho estão em guerra. Ele acaba liberando sua sede de sangue sem querer, perguntando que o bêbado fica assustado. O outro figurante já fica preparando a sua espada. O Prota nervoso fala que foi descuidado. O Prota pede para ele continuar a contar os detalhes da história. O garçom fala que teve uma briga entre Barral do clã do Dragão Vermelho e Leonte do clã Espada Azul no distrito externo. Leonte conseguiu fugir com vida. No processo, os dois clãs declararam guerra e agora uma guerra em grande escala está prestes a acontecer. O Prota pensativo fala que se Barral e Leonte lutaram, sendo os dois alto rank nos clãs, não tinha como evitar uma guerra. Fala que isso está ficando interessante. O garçom fala que provavelmente a guerra vai acontecer aqui no 11º andar. O Prota pergunta por que aqui? O garçom diz que pode ter várias razões, mas ele diria que é por causa da abundância de recursos e é um lugar onde pessoas podem facilmente obter bestas familiares. O Prota fala que ele tem um ponto. Bestas místicas seriam de grande ajuda para aumentar o poder de alguém, e os jogadores em particular precisam pegar vários materiais para evoluir em seus familiares, para preparar eles para a guerra. E lá estava eu, pegando todos os recursos que eles precisavam para a guerra. Agora faz sentido eles estarem com raiva de mim. Ele entrega mais um saco para o garçom, saindo do local, fala que precisa sair daqui antes que mais jogadores apareçam no 11º andar. O figurante perguntando qual era daquela hora assassina assustadora daquele cara. O garçom rindo, manda ele ir e seguir aquela pessoa. Podemos obter informações interessantes. O figurante pergunta se o garçom está pedindo para ele morrer. Não viu a aula daquele cara? Ele é um predador. Ele fala que sabe e é por isso mesmo está pedindo para ele fazer isso. O figurante se pergunta se ele é tão importante assim. O garçom dando um sorrisinho, pergunta se ele não tem olhos. Aquela máscara, ele é o acumulador. Uma noite escura, o Prota andando pela floresta,
ele para de repente. O Prota manda as pessoas escondidas aparecer. Já está na hora. O figurante tirando seu capuz fala: você é o acumulador, certo? O Prota pergunta o que eles querem. O figurante fala que tem algumas coisas para checar. Fala que tem certeza que ele já ouviu falar que tem um cara arruinando os habitats das bestas recentemente. E por causa dele, muitas pessoas foram prejudicadas. Dá um sorriso malicioso, falando que acham que ele é o culpado. Vendo o saco nas costas do Prota, pedem para que ele coopere com sua investigação. Os figurantes cercam o Prota. O Prota pegando na sua adaga, fala que seja no tutorial ou aqui, porque todas as pessoas querem algo que não pertence a elas. Dá um sorriso, falando que se vocês vão me atacar, venham, não fiquem dando desculpas. O figurante fica envergonhado por isso, apontando sua espada para o Prota. Fala: então foi você, hein? Precisamos que você pague alguma compensação, já que fez muita gente sofrer. Prota dando um golpe muito rápido, falando: me obrigue. O figurante caindo, pensa: o que foi isso? Seus companheiros ficam assustados vendo aquilo. O Prota já invoca seu soldado. Os figurantes ficam se perguntando: o que diabos são essas coisas? Um já grita falando: pessoal, eles estão em cima da gente. Quando ele vai falar para eles correrem, atrás dele um soldado esqueleto. Atrás de todos os figurantes aparece um soldado. O figurante nem tá conseguindo mais segurar sua espada de tanto medo que ele tá. No meio da névoa, muito sangue, umas perninhas correndo. Um grupo de figurantes que conseguiu escapar. Um deles vai olhar para trás, mas volta a correr imediatamente assim que vê o bicho que está seguindo ele. O soldado esqueleto do Prota alcança ele. Esse aqui foi de arrasta pra cima, filho. Nunca mais vai aparecer no mangá. O Prota continua cortando pessoas como se fosse papel. Os pedaços das pessoas só caindo como se fosse fruta no chão. Um figurante de joelhos aceitando a realidade. O Prota se aproxima dele. O figurante fica todo se tremendo. O figurante se tremendo, mas ainda tem coragem de falar: sabe quem nos apoia? O Prota segura ele no pescoço, levanta ele e pergunta como eles vão saber disso. Pegando sua adaga, fala que todos eles irão morrer aqui. Um grupo de figurantes fala que parece que eles começaram. Um cabeludinho pergunta: aqueles bastardos que foram capturar o acumulador não eram os melhores experts do clã Behemoth? O de cabelo vermelho nervoso, pensando: ele pode derrotar o clã Behemoth sozinho. Isso é loucura. Isso significa que ele não se importa de ser inimigo do clã Espada Azul. O cabeludinho levanta, falando que ele é só uma pessoa. Não importa o quão forte ele seja, não vai conseguir lidar com todos nós. Podemos prender ele em um círculo, cercando ele. Ele vai estar acabado quando atacarmos ele de todos os lados. Os figurantes aceitam esse plano e começam a entrar na névoa. O cabeludinho pergunta por que está tão escuro. Esse lugar não deveria ser assim. Fala para uma sombra que desse jeito não vai dar certo. Nós é que vamos ser pegos um por um. Ele fica pensativo, observando. De todos que estavam lá, só vê duas pessoas, perguntando deles: cadê o resto do pessoal? O Levi fala: capitão, acho que deveríamos repensar sobre isso. O líder do clã Herói Sagrado já chega assustado, perguntando: o que vocês estão fazendo aqui? Não temos tempos para isso, vamos correr. Temos que sair rápido daqui. O cabeludinho fala que não podemos abortar a missão assim, sem nenhum motivo. O que aconteceu lá? Desesperado, fala que fantasmas estavam nos perseguindo. Eles destruíram todo mundo, estão vindo para cá, temos que correr rápido. Cabeludinho perguntando: como assim fantasma? Você quer dizer monstro tipo as aparições? O líder é muito assustado, fala que é muito pior que isso. Ele fica pálido. Quando vai falar que não podem ficar aqui, uma sombra aparecendo atrás do cabeludinho. Ele fala: cuidado, atrás de você. O cabeludinho olhando para trás: como assim atrás de mim? Um esqueleto dá-lhe uma mordida que pega metade dele. O segurante vendo aquilo começa a correr gritando: monstro, monstro, corre, corre. A floresta está coberta por uma névoa densa. É o esqueleto do Prota lançando magia. Na verdade, a névoa tinha algumas funções. Ela reduzia o sentido dos jogadores, eles perdem o senso de direção e até perdem a visão das pessoas que estão do seu lado. Por causa do medo da cegueira e a possibilidade de cair na armadilha de um inimigo, o medo os domina, deixando todo mundo em pânico. O esqueleto do Prota falando que pode ser uma
uma simples maldição, porém é bastante efetivo, como esses inimigos fracos e idiota como eles ousam vir matar o mestre. O mestre me salvou de sofrer no limbo dos mortos, no abismo do inferno, e depois que lidarmos com esses vermes, com certeza nosso mestre vai nos dar mais pontos de espírito, assim vou ficar mais forte, e se eu ficar mais forte, eu imagino que tipo de diversões que posso conseguir. O mestre falou que eu poderia virar um Lich, e seria capaz de conquistar algo maior ainda, dando um sorriso tenebroso. Fala que em pensar que eu seria útil para o mestre, quem diria que eu posso me divertir ainda mais, falando destruição para inimigos do mestre. O figurante perdido no meio da neblina pergunta se só sobrou nós três. Ele desesperado, como diabos isso aconteceu? Eles começam a andar pela neblina, ele sente algo vindo, uns olhinhos dourados no meio da neblina. O prota já vindo na maldade, já dá sua olhada matadora. Os figurantes vendo a adaga toda suja de sangue, ficam todo cagados de medo. O prota fica pensativo, ele pergunta se algum de vocês quer viver. Os três ficam olhando um para o outro, escutando ele falar que vai dar uma chance, mas apenas para uma pessoa. Uns barulhos altos, um figurante se protegendo das mitadas. O prota passando a faca em um que tava bombeando. Ele pergunta do figurante que está se tremendo de medo, pergunta se ele disse que faria qualquer coisa. O figurante se ajoelhando fala que sim. Por favor, não me mate, eu sou pai de família. O prota frio manda ele parar com essa história triste. O prota fala que os caras que te indicaram a minha localização, vá e diga para eles agora mesmo. Se algo assim acontecer mais uma vez, ele vai fazer com que eles sejam apagados da existência. O figurante nervoso fala que é só isso, tem certeza? O prota pergunta se ele quer mais alguma coisa. O figurante nervoso fala que não, senhor, com certeza eu vou fazer isso, vou avisar todos, eu vou mandar eles pararem. O figurante sai correndo sem pensar duas vezes. O prota invoca o soldado esqueleto e manda ele seguir ele, pensativo. Fala que Gnou vai seguir o jogador e encontrar quem espalhou a informação sobre mim, e depois de seguir seu rastro, vai poder se livrar desse problema pela raiz. Indo embora, fala que perdeu muito tempo lidando com eles, tem que se apressar e terminar de coletar o resto dos materiais que precisa. A placa de uma estrela. O garçom limpando essa taça desde o começo do episódio se pergunta por que será que ainda não houve notícias. Várias horas se passaram desde que a informação foi vazada e enviada para vários clãs da cidade. Devido às preparações para a guerra, um grande número de clãs se reuniu na cidade quartel, e a informação sobre o acumulador foi vendida por um grande preço, e para caçar ele, muitos clãs se juntaram para cooperar na caçada, e se tornou a informação mais importante para o Starlight. O garçom limpando a mesma taça fala que se eles tiverem sucesso ou não, isso não importa, é uma chance de descobrir o quão forte é o acumulador, e ele planeja vender essa informação por um grande preço. O figurante abre a porta desesperado, o garçom vê na cara dele e fala que parece que eles falharam. Figurante muito puto, falando: seu desgraçado maldito ousa nos enganar. O garçom só estala os dedos. Três marombas aparecem para dar um copo de água para o figurante que estava com sede. Ele fica nervoso falando que não precisa, a sede já passou. Os marombas ficam sem entender nada porque tem uma sombra ali. É Gnou abrindo um bocão. Eles ficam espantados. Gnou preparando uma bola de fogo com uma boca. Uma luz bem forte aparece e uma explosão gigantesca acontece. Umas pessoas na rua vendo fogo falam que será que esse fogueira de São João? O local fica devastado com a explosão. Não sou um especialista em explosão, mas eu acho que ninguém sobreviveu. A entrada da caverna da Fênix. A Fênix de fogo em um ninho de palha que não queima. O prota aparece. Ela fala que parece que ele demorou mais do que o esperado. Ele fala que teve que lidar com alguns insetos irritantes. Ela diz que parece que ele conseguiu tudo. Vamos começar. Ele tira suas coisas do saco. Ela fala que parece que ele selecionou apenas os melhores ingredientes. Minha filha, ele não selecionou melhores, ele pegou todos. Julgando por isso, percebe que ele é uma pessoa minuciosa. Ela começa a fazer o item, começa a usar sua chama. Ela mostra para o prota falando que ele acha faz tempo desde que ela criou algo dessa qualidade. O prota olhando a chama, ele começa a lembrar de suas memórias da sua infância, de quando seu irmão tirava uma nota perfeita, de quando os dois
dois se divertiam jogando videogame, de quando eles brigavam quando um deles perdia no jogo, dizendo que essas eram memórias de quando ele não tinha preocupação e perdia o tempo rindo e brincando. E todas essas memórias estão voltando lentamente. E em todas essas memórias, irmão, você está nela, uma lágrima caindo, o prota começa a chorar sem parar, limpando as lágrimas, pede desculpa pela cena. A Fênix fala que está tudo bem, na verdade foi uma ótima oportunidade para saber que você, que parece ter um coração gelado, tem um coração aquecido como todos. A Fênix diz que essa chama representa a vida e não importa quem você é. Memórias serão um porto seguro que sempre ajudarão você quando estiver em problemas. Ela fala que não sabe o que ele viu, mas essas memórias vão te ajudar a se manter e vão continuar a fazer isso enquanto você vive a sua vida. E sempre lembre dessas boas memórias. E acabou. Se você ficou até aqui, comenta aí embaixo pirâmide. Tamo junto e fui!